Muito bem, delícia estar com vocês aqui. Luana, da Oi, Latitudes, já gente, está aí olá. também. Boa tarde a todos, bem-vindos. Oi, Lu. Oi, Má, oi, Lu. Maria Helena, Oi, alô. Valéria. Oi, 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 Roberto. Sejam muito bem-vindos. Já são 5 da tarde e para sermos pontuais, eu já vou iniciar os trabalhos e vou pedir licença, então, para vocês, para colocá-los todos no mudo, para que a gente possa escutar o Emílio tranquilamente. Ao final da fala do Emílio, nós vamos ter um tempinho também para perguntas, então se vocês quiserem já deixar, conforme o Emílio for falando, deixarem suas perguntas no chat, nós leremos todas elas depois, e depois também, claro, fiquem à vontade para fazer os seus comentários através do microfone também. Então, vou colocá-los no mudo. Emílio, eu vou pedir para você abrir o seu, por favor. Tá. Então, vamos lá. Habilitado para colocar? Já está Você precisa. habilitadíssimo. Está Pode, habilitadíssimo. Mas antes de você colocar a sua você. apresentação no ar, deixa eu apresentá-lo a quem não o conhece ainda, o que é difícil, né? Porque vamos combinar que o senhor é bastante conhecido aí na praça, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A Praça Ah, da mas Latitude, da sim. Praça da Latitude, sim, né? Estou Deixa eu vendo uma abrir. pessoa muito querida, minha prima Cássia. Um beijo para você, Cassinha. Ai, que legal. Então, vamos lá. Então, nosso querido Emílio é formado em arquitetura, pós-graduado em gestão do conhecimento e capital intelectual. Ele voltou-se para a filosofia a partir de 1975. Foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie e, desde então, dedica-se a estudos humanísticos e ministra aulas, seminários, palestras nas áreas de filosofia, história, religiões e mitos, tanto do Oriente como do Ocidente. Atua como consultor da Latitudes, onde desenvolve projetos de viagens e ações culturais. Há anos tem acompanhado grupos de viagens pela Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, Turquia, Uzbequistão, Irã, Marrocos, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Egito e algumas viagens no Brasil também, que eu sei que uma pessoa já comentou que esteve com você no Então, tá. Pantanal. Exatamente. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar de um destino, de alguns destinos extremamente inspiradores. Essa é uma viagem que é encantadora e surpreende a gente de uma forma muito positiva. E eu acredito que esses são destinos que nos transformam. E hoje, então, vamos conhecer um pouquinho mais de cada um deles. E, Emílio, então eu passo a palavra para você, por favor. Ok, obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Latitudes, a gente poder fazer esse evento. Sempre tem bastante gente que a gente vai conhecendo. Alguns já estiveram com a gente viajando. Outros estão nas suas primeiras tentativas ou primeiras aproximações aqui com a Latitudes. E eu fico muito feliz. E falar desse universo, né, do Sudeste Asiático, falar um pouco da minha casa, né? Eu gosto é um dos destinos que eu mais gosto de atuar. Eu rodo bastante o mundo aí com a Latitudes, levando grupos. Não tem nenhuma semana que eu acabei de chegar do Egito, uma viagem que a gente tem feito maravilhosa. Aliás, recomendo bastante quem quiser participar de novos eventos com a Cíntia, que é a nossa grande especialista. E o Sudeste é aquele local que, além de encher os olhos, enche o coração, né? E, e eu acabei tendo a oportunidade, eu diria assim que a vida foi muito generosa comigo, e com a minha esposa, que é a Lúcia Brandão. Alguns de vocês também já conhecem, pelos roteiros de Ásia, e de nos proporcionar essa entrada dentro do mundo, visitando e revisitando muitos países, muitas culturas,
e tendo essa incrível oportunidade de levar gente, grupos, estar com pessoas em locais tão diferentes, locais tão impactantes, e que nos colocam à prova muitas vezes, porque nós temos sempre que lidar com viagem, é uma coisa muito bacana, mas ela nos coloca em desafios, né? Porque a gente às vezes tem que lidar com as diferenças. O Atos, querido amigo, está aí, um abração para você, querido. E eu sei que nesse universo todo de possibilidades, a gente tem que lidar com as diferenças, a gente tem que lidar, às vezes, com os nossos preconceitos, que a gente às vezes acha que não tem, e que às vezes se revelam dentro de uma viagem. E eu estou com o telefone em hora errada aqui, e eu estou justamente nesse grande projeto, né, que eu acho que é um projeto onde você, ao lidar com as diferenças, ao lidar com aquilo que muitas vezes é um incômodo, porque a gente não tem as mesmas bases culturais, a viagem é uma oportunidade de, às vezes, nos colocar um pouco à prova. E uma das mensagens que eu sempre deixo para os meus viajantes é que entenda a viagem como um instante da vida que tem começo, meio e fim, porque a viagem tem começo, ela se desenvolve, enfim, a gente acaba retornando para o nosso lar. Felizmente, todos que eu tenho viajado retornaram, graças a Deus, aos seus lares. E a gente nunca volta o mesmo, né? Tem algo que se transforma, algo com a qual a gente tem que lidar, e a gente, na experiência que a gente faz de uma maneira individual ou coletiva, no grupo, a gente acaba ampliando muitas vezes novos horizontes, ampliamos as nossas amizades, mas a gente, acima de tudo, amplia a nossa maneira de ver o mundo e talvez uma consciência a respeito de nós, do mundo, enfim, de todas as pessoas e das grandes diferenças. E o Sudeste Asiático, desde já, é um desses desafios incríveis, né? Que nos coloca à prova, porque a gente vai para um universo muito distante da gente. Nós estamos sempre falando em quase 10 horas de fuso, é uma diferença meio avassaladora no comecinho da viagem, e é um destino que normalmente a gente faz quando acaba indo por algum desses países interessantes, que a gente faz via Turquia, via Dubai ou via o Catar. Essas são as companhias que nos levam para o destino base dessa viagem, que o primeiro destino é Bangkok. E fazer isso é uma coisa que você tem que fazer com o coração aberto e tem que gostar de fazer, gostar de estar com pessoas, gostar de estar com pessoas naquele momento em que pode ser, às vezes, até um pouco desafiador para ela. E para a gente também, né, que vai coletando experiências e vai, com isso, redistribuindo e vai vivendo, né, essa experiência solidária, muitas vezes uma experiência de compaixão, que a gente também tem que lidar com às vezes, alguns sofrimentos também, isso faz parte da vida, e a viagem é uma experiência de vida. Eu não dissocio a viagem da vida. Então, tudo acontece, né? As coisas boas, mas acontecem os imponderáveis também. E isso faz parte, né? E se a gente entender isso como parte integrante da nossa existência, a viagem é só ensinamento, é conhecimento e, acima de tudo, crescimento. E eu tenho esse destino, eu já não sei exatamente quantas vezes eu já fiz essa viagem, e posso dizer, talvez umas 8, 10 vezes, talvez. Mas cada vez que a gente vai, é uma experiência nova, né? Porque você vai revisitando aquelas pessoas, muitas vezes a gente vai encontrar amigos, né? Porque muitas das pessoas que estão trabalhando com a gente são pessoas que a gente já tem longa data, alguns deles há 10 anos a gente trabalha junto, a gente se mantém muita comunicação com uma série de guias, seja do Vietnã, do Laos, do Camboja mesmo, da Tailândia. Enfim, a gente quase que forma uma egrégora, uma família, né? E a gente vai podendo trocar experiências, e esse período todo da pandemia foi muito forte,
para todos nós, sejam nós brasileiros não podendo ir, e sejam eles lá nos seus países também sem poder receber os turistas, enfim, era a base do trabalho deles e a base do nosso trabalho também. Então, estar com eles, né, estar nessa experiência e poder revisitar esses países, volto a dizer, é uma oportunidade única que a vida nos deu, e a gente tem que aproveitar isso com todas as a possibilidade, com toda a força disso, e poder compartilhar com vocês a somatória de tantas experiências. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela, eu vou fazer uma apresentação. Eu pediria que vocês, nas perguntas que quisessem, utilizassem o chat, e vou colocar vocês em contato com essas imagens aqui, né? Eu queria ver, Luana, tá visível? Porque eu não consigo abrir mais do que a imagem está aqui, nessa que eu estou fazendo em PDF. Está tudo bem, Luana? Não dá para ver, sim. Você não consegue colocar em modo apresentação, né? Não, Tá, nessa não, porque estava dando problema no PowerPoint. Ou tá. seja, a gente vai Vamos começar, é nessa, por aí mesmo. assim. Tailândia, Vietnã. O modo folha, ó. Onde eu tenho aqui? Modo página na esquerda, em cima. Vai. Deixa eu salvar. Aqui estamos, uma titulação que a gente dá, que é uma jornada pelas terras do Sudeste Asiático. Essa viagem acontece entre 11 e 24 de fevereiro de 2023, e quem for fazer a extensão ao Laos, que é o quarto país dessa viagem, voltaria no dia 26 de fevereiro. Essa imagem já nos coloca em contato com uma coisa que é basicamente importante no universo do Sudeste Asiático, que é justamente a questão da água, né? A gente vai falar disso na apresentação que a gente for fazendo. Vamos ver. Aqui, uma apresentação que já foi dada sobre a minha pessoa. Muito obrigado. E aqui está essas imagens que o Sudeste vai nos sugerindo, né? Essa presença forte da água, dos rios, né? Ou seja, são praticamente culturas ou civilizações que se desenvolveram em função de recursos hídricos que vêm da própria natureza. E a gente vê esse contraste forte de montanhas, planícies, áreas cultiváveis e a questão dos rios que fazem essa passagem e que vai irrigando e, ao mesmo tempo, vai vivificando todas essas terras, né? Vem desses locais, principalmente, essas imagens que são quase que idílicas, que é a imagem, por exemplo, do lótus, que nós temos aqui nessa foto. E essa imagem já evoca um dos pontos que eu acho de grande importância para o entendimento do que é o Sudeste Asiático, que é a forte presença das tradições budistas. E esse lótus que vocês estão vendo aqui, dentro do budismo, é uma das representações do homem, né? Porque o lótus é uma flor que nasce num pântano. Ou seja, embaixo dessa água existe um pântano e uma haste que se forma, né, e que vai, de alguma maneira, vencendo todas as intempéries dessa água, que essa água, na verdade, não é uma água assim absolutamente tão limpa e totalmente purificada, e ela chega à borda, né? Ela chega justamente à superfície dessa água e se abre nessa flor absolutamente impressionante. Alguns dizem que isso é um dos símbolos ou uma metáfora da própria existência do homem. E dentro do budismo, esse processo que a gente vê que vem das raízes, que se estende através desse caule, e ao abrir-se com essa flor, mostra o próprio processo da libertação, ou que chamaríamos, numa visão mais budista, do processo da iluminação. Regiões que têm essa integração forte entre a natureza, a agricultura, os grupos étnicos, fazem muitas vezes as imagens desses terraços, muitas vezes são terraços de arroz, de cultivo, e que fazem com que você aproveite todas as possibilidades que a natureza dá, usando os recursos hídricos, os recursos da natureza, né, e criando possibilidades de grande cultivo, de grande desenvolvimento agrícola. São países, quase todos eles,
de forte opção agrícola em todos os sentidos. E, basicamente, a gente sabe que para essas regiões o arroz acaba sendo o alimento prioritário, né? De manhã, de tarde, à noite, arroz, 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 sempre fará parte integrante dessa culinária. É lógico que ela também se desenvolve em aspectos bastante sofisticados, e vocês podem ver aí, a partir dessas imagens que eu selecionei, a presença dessas folhas das bananeiras, que podem servir como elemento de apoio, ou mesmo vestindo aqui os talheres, a presença dessas flores belíssimas, né? Essas orquídeas que estão em todas as partes, as grandes especiarias, ou seja, tudo isso, fora isso, a desejar a presença de moluscos, de camarões, de muitos peixes, né? Existe uma gastronomia muito apoiada nos peixes, e principalmente os peixes de rio. Enfim, e um trabalho muito elaborado, né, de séculos e séculos da tradição de uma gastronomia altamente refinada, né? Ao mesmo tempo, esse Sudeste Asiático é uma somatória de povos, de culturas, de grupos étnicos que se contam quase que aos milhares, né? Em cada um, a gente vai mais ou menos passar uma radiografia de cada um desses países, e vocês vão ver quantos grupos étnicos acabam aparecendo. E todos eles com suas vestimentas, com o seu colorido, que transmite e, ao mesmo tempo, evoca as tradições que cada um desses povos acaba trazendo e contribuindo para tornar visível uma série de culturas, de pequenas aldeias, de pequenas vilas, que vão ter suas tradições, muitas vezes a presença de um animismo, né, que seriam essas religiões que lidam bastante com as forças da natureza, forças intensas, e que, de alguma maneira, recebem, no decorrer da sua história, a presença de outras importantes presenças e influências religiosas, e o Sudeste Asiático, especificamente, sofre duas grandes influências religiosas. A influência específica do hinduísmo e, posteriormente, da presença do budismo, né? Tanto é que a gente vai, muitas vezes, falar na famosa Indochina. Ao mesmo tempo, essa região é capaz de nos apresentar culturas altamente desenvolvidas, como uma civilização de Angkor, que se desenvolveu no que é hoje, né, a região do Camboja, com uma arte, com desenvolvimento e com um trabalho de altíssima categoria, de altíssimo refinamento, né, e que faz também nos colocar, bom, se eles são capazes de realizar essa arte, essa representação, seja na arquitetura, seja nos relevos, seja na pintura, no próprio desenvolvimento das tradições, às vezes religiosas, no artesanato, na agricultura, na gastronomia, e tudo que a gente for olhar, significa que existe muito conteúdo e muita sabedoria por trás disso tudo. Como é a imagem desse jovem monge, muitas vezes dentro das tradições do budismo que se professa dentro do Sudeste Asiático, existem determinadas linhagens ou escolas, mas em grande parte são representadas pelo budismo Theravada, né? Que é o caminho solitário do indivíduo que vai buscar a sua iluminação. Então, nós vamos muitas vezes cruzar com monges como esse, com o seu manto laranja, às vezes o manto pode ser amarelo, ou pode ser também de cor amarronzada, né? E a representação desses elementos que fazem parte de uma arte, dos ícones, né? Uma iconografia budista de uma maneira muito representativa, e que muitas vezes vai falar de aspectos da história desse povo que não é exatamente deles, mas sim de uma tradição que acabou chegando dentro do universo do Sudeste Asiático.
Quando eu falei para vocês que a Índia é uma das suas fortes, uma das suas importantes tradições que acabam vindo do continente, do subcontinente indiano e que acaba indo para o Sudeste Asiático, nós vamos dizer que dentro da cultura do hinduísmo, dentro da cultura hindu, nós vemos duas grandes epopeias que se chamam Mahabharata e o Ramayana, duas obras, duas grandes epopeias, e a epopeia do Ramayana, que é a luta do príncipe Rama tentando libertar a princesa Sita das mãos de um grande monstro, ou de uma figura que acaba, vamos dizer assim, pegando, né, e praticamente roubando essa esposa de Rama, que é o príncipe, vamos dizer assim, em toda a sua excelência, e a luta dele por resgatar a sua esposa Sita, e muitas vezes ganha representações como esse tema nas danças, principalmente que a gente vê dentro da Tailândia. Ao mesmo tempo, fora as questões culturais, a gente vai ver as questões de natureza, e são famosíssimas as praias do Sudeste Asiático, principalmente do litoral, que é bastante bem procurado, que é o litoral das regiões da Tailândia, né, que tem um litoral imenso, né, com muitas possibilidades, com formações rochosas belíssimas e um mar maravilhoso, e que faz ser o sonho de muita gente, né? Acima de tudo, posso dizer que determinadas regiões da Tailândia recebem uma quantidade que é uma enxurrada de pessoas do universo mais nórdico, da Europa, né? A presença de noruegueses, de suecos, de russos que acabam descendo com tudo, porque é um turismo muito mais barato do que o turismo que eles têm. Fora que tem calor, tem o sol, e a gente vai ver todos esses indivíduos, praticamente verdadeiros pimentões vermelhinhos, andando por essas praias, e eu não sei como é que eles não vão desenvolver logo em breve algum câncer de pele. Mas simplesmente as pessoas parecem que perdem a noção do mundo. Ao mesmo tempo, também é uma região que, se a gente for olhar a partir de uma perspectiva histórica, também foi palco de grandes tragédias. Todo mundo, de alguma maneira, conhece bem a questão da famosa Guerra do Vietnã. Parênteses, quando a gente fala Guerra do Vietnã, no Vietnã, a gente não encontra eco a respeito dessa palavra, porque eles entendem e eles chamam esta guerra de a guerra contra os americanos. Essa denominação Guerra do Vietnã é um termo cunhado a partir da nossa visão muito mais ocidental e centrada também pela tradição trazida pelos americanos. Ao mesmo tempo que o Vietnã foi palco dessa na década de 60 e 70, dessa famosa guerra, que marcou muito o século XX, além das duas outras grandes guerras, mas essa guerra especificamente mostrou um reflexo daquilo que chamávamos a Guerra Fria, que é essa imposição de países que estivessem ou não sob as tendências mais comunistas ou democráticas. Especificamente, nessa foto que vocês estão vendo, nós estamos falando daquilo que aconteceu dentro do universo cambodjano, que foi a ascensão do Khmer Vermelho. KH, nessas denominações, se fala Kha. Então, nós estamos falando da ascensão dos Khmer Vermelho, que é o genocídio que acabou acontecendo lá, que deve ter estipado a vida de entre 1.800.000 a 2 milhões de cambodjanos, num momento muito impactante da nossa história, e que aconteceu para alguns de nós no momento em que nós éramos, alguns de nós, adolescentes, crianças ou até jovens, que isso aconteceu na década de 70. Mas a gente vai também ir entendendo que viajar por esses locais é conhecer os lados, né, possíveis dessas vidas e dessa forma de experiências históricas que, de alguma maneira, impactam também a nossa vida hoje, aqui no século XXI. Desculpa. Aqui tem um pequeno resumo do roteiro que nós vamos fazer. Nós elegemos 3 países como parte do nosso roteiro, começando pela Tailândia, seguiríamos depois ao Vietnã e encerraríamos essa primeira parte no Camboja. E aqueles que tiverem interesse seguirão para o Laos.
Eu digo para vocês, fazer os 3 países e deixar o Laos de lado seria uma pena, né? Porque é onde a gente pode fechar uma série de temas. Então, aqueles que se interessarem, recomendo fortemente que a extensão do Laos também se realize. Ou imagem aqui que a gente tem do Sudeste Asiático, para vocês terem uma noção. Como eu falei, a presença da Índia, que vocês estão vendo aqui, né? O Sudeste Asiático aqui, essa passagem, essa comunicação acabou se dando, principalmente por vias não tanto terrestres, mas principalmente pelas vias marítimas. E essa região toda do Sudeste que vocês estão vendo, Tailândia e tudo mais, Malásia, a Indonésia, tudo isso tem uma riqueza, ou tem um fluxo marítimo bastante interessante e bastante intenso, né? E que fez esse mundo todo sofrer muitas variações, muitas transformações, algumas guerras, algumas revoluções, transição de povos, de culturas, e muitos dos povos que habitam hoje naquilo que chamaríamos de Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, que é esse centro aqui, muitos desses povos não apenas vieram por vias marítimas, mas também vieram do universo chinês, principalmente dos grupos étnicos que desceram desde a região dos Himalaias em direção às regiões mais quentes aqui do Sudeste Asiático. Para alguns de vocês, esses são os países que formam o Sudeste Asiático, e a gente normalmente faz a viagem em 4 desses países, que seria a Tailândia, o Laos, o Camboja e o Vietnã. Mas soma-se a isso, então, ainda Singapura, a Indonésia, a Brunei, a Malásia, as Filipinas e Mianmar. Alguns vivendo situações bastante trágicas, como é o caso de Mianmar, que, em função de questões de ordem política, mantém praticamente fechado o país ao turismo, o que é uma pena, porque é um país belíssimo. Há questões também de questões de ordem política muito intensa que esses países passam, e o que eu estou mostrando para vocês aqui é um mapa de uma intervenção que a própria China, né, vejam que a China tem uma presença importantíssima nessa região, tem um poder enorme sobre esses países também, ou seja, é uma dessas grandes potências do mundo, e isso a gente não precisa aumentar muito não precisa explicar muito o que isso significa, mas todas essas regiões fazem e têm seus próprios limites marítimos, e o que a China atualmente vem tentando negociar é justamente a ampliação das suas águas marítimas, e ela não quer nem saber, e ela acaba entrando nas águas marítimas do Vietnã, do Camboja, da Malásia, da Indonésia, das Filipinas. Isso está criando um problema bastante grave dentro da ONU. Ou seja, faz anos que a China está querendo se impor como uma espécie assim, de donas desse mar do sul da China, que ela simplesmente atribui ser uma área que lhe pertence. Então, isso cria um problema também de ordem política e bastante intensa. O rio Mekong, que eu coloquei em destaque nessa imagem aqui à esquerda, tem uma função. Ele tem um rio que tem 4.350 quilômetros. Isso é uma das suas aferições. Sempre há muita variedade, há muita discussão a respeito se é essa ou não vamos dizer assim, o tamanho, né, desse rio. Mas o que vocês estão vendo nessa imagem bem em azul é que esse rio, ao passar pelo Sudeste Asiático, ele praticamente passa por os 4 grandes países. Então, ele passa pela Tailândia, ele faz a fronteira Tailândia-Laos, ele, portanto, está no Laos, está na Tailândia, cruza o Camboja, né, e acaba, vamos dizer assim, o delta desse rio acaba acontecendo no território do Vietnã. Se vocês entenderem esse delta que está bem aqui embaixo, vocês estão podendo observar,
é uma das maneiras e uma das formas pela qual a ocupação e a entrada de uma série de barcos e de elementos marítimos acabaram vindo desde China, desde da Índia, e muitos desses povos e muitas dessas culturas acabaram entrando por dentro do subcontinente do Sudeste Asiático através do rio Mekong, e foram subindo e, de alguma maneira, ocupando, deixando suas tradições e deixando também as suas influências. O rio, portanto, é um rio absolutamente significativo, tem algumas imagens aqui do lado direito, e a foz dele acontece, então, dentro do território do Vietnã. Por isso, ele passa pelos 4 grandes países que fazem parte da nossa viagem, somando-se também a isso Mianmar, que eu havia citado. Ele drena 810 mil quilômetros quadrados de terra, porque as cheias do Mekong chegam, eu vou mostrar através de um slide o tamanho. Vocês imaginam um rio que tem 4.350 mil quilômetros, tendo uma cheia de 15 ou até 12 metros, o que isso pode significar e repercutir em toda essa região e principalmente na economia, né, de todos esses países. Ele tem os afluentes das partes altas, que é justamente a parte dos Himalaias, que no nosso mapa a gente acaba não vendo, mas tem uma série de rios que acabam formando, e os rios que fazem parte, os afluentes das partes baixas do rio, porque depois que ele sai da região dos Himalaias, ele vai entrar numa grande planície, que é essa planície toda que vai resultar no delta aqui embaixo no Vietnã. Ele tem o fluxo também da questão das monções, ou seja, é impactado por isso, portanto, os períodos de cheia acontecem entre maio e agosto. A nossa viagem, que acontece em setembro, é um período de baixa do rio, né? Portanto, a gente pode ver algumas áreas do rio onde é até relativamente difícil até a navegação. Isso permite, assim como é uma cultura, e as culturas aqui, que aqui se desenvolve, quase todas elas são culturas hídricas, ou seja, elas dependem do movimento desse rio, e a sua economia, e inclusive o depósito de humus, a fertilização causada pelos momentos de cheia do rio, permitem até, em alguns casos, 3 safras de arroz. Portanto, é um dos elementos que permite que essa região nunca esteja com grandes problemas de fome dentro do mundo. Lógico que existem outros problemas que podem acarretar, mas especificamente nós temos não apenas a questão do arroz, mas todos os produtos que se podem fazer a partir das cheias do Mekong, e, fora isso, a questão da piscicultura, né? Há um comitê que é muito importante do Mekong, que faz com que todas as obras que se queiram fazer, e alguns países querem fazer determinados represamentos, isso pode impactar a vida do rio em outras comunidades de outros países. Portanto, existe um comitê que vai analisando todos os aspectos, né, vendo a viabilidade do impacto, né, o impacto natural, o impacto social, o impacto ecológico, inclusive, que a gente pode ver em qualquer mudança que se queira fazer dentro desses rios. Portanto, existe esse comitê que é fundamental para se entender. A Tailândia é esse mapa, ou seja, quando a gente está vendo esse mapa da Tailândia, isso não significa que a Tailândia sempre teve esse formato. Isso é o formato do mapa, né, da Tailândia muito recente. Vamos falar que esse desenho da Tailândia praticamente do século XX. E estamos falando de uma cultura que nós vamos encontrar reinos da Tailândia, né, que não se chama Tailândia no começo, vai se chamar Sião, ou terá outras denominações, como vocês vão ver já já, mas sim, faz parte hoje, esse universo todo traz também
povos e culturas que hoje, em algum momento, fizeram parte de regiões que hoje seriam do Camboja ou vice-versa. Então, entendam que um mapa é uma coisa muito particular, é muito reflexo de momentos históricos, e, portanto, esse é o mapa atual da Tailândia, gestado a partir do século XX. Ela terá outras denominações. A população é uma população na faixa de uns 70 milhões de pessoas, e em termos de grupos étnicos, se falam em pelo menos 94 grupos étnicos. Isso que eu havia chamado a atenção de vocês no começo. A capital é Bangkok, hoje tem praticamente 10 milhões ou até mais, a grande Bangkok deve superar isso de uma maneira intensa, e ela é uma monarquia constitucional, o Rama X é o nome do atual rei, que está dentro do governo desde 2016, quando se deu a morte do seu pai, que era uma pessoa absolutamente querida por todos os tailandeses. Hoje, o atual rei ele tem muito pouca representatividade, muito pouco reflexo, né, a respeito. Esse vamos dizer assim, que vocês estão vendo agora. Eu vou apresentar dois momentos iniciais dessa formação do Reino do Sião, que é o primeiro chamado Reino de Sukhothai. Então, essa parte laranjinha aqui, que vocês estão vendo meio em amarelinho, aqui embaixo, isso era a Tailândia, né, em que ano estamos falando? Entre 1238 e 1438. Então, é o Reino de Sukhothai. Essa cidade fica no norte hoje da Tailândia, mas o reino vai se formando a partir dessa primeira capital, né, até mais ou menos 1438, quando se dá a formação de um segundo reino, ou seja, Sukhothai perde, acaba sendo ocupada, acaba sendo desenvolvida, vamos dizer assim, uma composição com outros reinos, e vocês estão vendo uma série de nomes estranhíssimos aqui, né? Sukhothai, vocês estão vendo Lanchan, vocês estão vendo Ayutthaya, né? Que é o famoso segundo reino, a segunda capital do reino da Tailândia, que é essa cidade que ela está mostrada aqui do lado direito e que fica a mais ou menos 1 hora e pouquinho hoje de Bangkok. É nessa região, a Ayutthaya, né, que se deu entre 1350 e 1767 a criação de uma das cidades mais bem desenvolvidas e famosas dentro desse período. Ela chegou a ter quase 1 milhão de habitantes e tinha todo um desenvolvimento de diplomacia e de representações diplomáticas de diversos países europeus, para vocês terem uma ideia. É uma cidade fantástica. Essa cidade acaba sendo, por razões de ordem política, submetida às imposições do reino do que é hoje atual a Birmânia, ou Mianmar, e que acaba sendo destruída num incêndio em 1767. Então, vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui são rios, né, que formam a cidade, era, vamos dizer assim, toda formada de canais, e essa região acaba sendo bastante destruída, e a gente faz uma visita nesta parte. E aqui estão os restos, né, os sítios arqueológicos dessa antiga cidade, e a gente visita alguns desses grandes monumentos, e vocês vão ver essas imagens que vão nos rememorar a imagem dos grandes, desses templetes, né, como é que a gente chamaria? A gente está vendo aqui essas formas em sino, né, que são as estupas que vocês estão acompanhando, somente em formatos de sino, e normalmente essas estupas guardam no seu interior relíquias de algum grande rei ou de algum grande sábio, de algum grande monge. E elas formavam também os palácios e formavam os monastérios, e a gente vê nesta mesma região um templo que a gente acaba visitando, que é esse Wat Phanam Choen, de 1324, que tem uma estátua de Buda de 19 metros de altura, é gigantesca. E esse templo, ele mostra para nós como eram os templos que hoje a gente vê
na parte da parte que vocês viram, como no slide anterior, a presença dessas ruínas. Só que esse templo não foi destruído, ele não foi incendiado. Então, esse templo nos dá uma ideia de como eram os templos que estão destruídos e que a gente vê no sítio arqueológico, que ele está absolutamente bem preservado. Então, aquilo que a gente viu naquelas estruturas todas em pedra ou tijolos eram dessa maneira que eles eram apresentados, né? O outro, que é o Wat Mahathat, também faz parte, né, desse grande componente das cidades, dessas cidades de Ayutthaya, que a gente acaba visitando. Enfim, tem uma experiência maravilhosa, porque a gente vai ver não apenas os templos em tijolos, os templos em pedra, e o desenvolvimento de arte e de arquitetura bastante interessante. E os estilos das imagens budistas, porque grande parte dessa cultura recebe essa forte influência budista, e com essas representações que vão sofrer grandes mudanças. Para que país a gente for, né? Se a gente for, por exemplo, para o Tibete, ou formos para regiões como Dharamsala, onde temos a forte presença tibetana, vamos encontrar as representações de Buda com outros aspectos. Aqui, desde já, vamos encontrar o elemento da estupa na cabeça, essas orelhas grandes, essas posturas todas que vão mostrar o Buda em diversas situações, essa especificamente no momento da sua iluminação. E, por fim, a terceira capital do Reino do Sião se deu em Lopburi. Lopburi é um bairro, hoje poderíamos chamar de Bangkok, e que pegava, se a gente está vendo esse rio, que é o rio Chao Phraya, né, que cruza a cidade de Bangkok, uma cidade intensa, moderna em todos os sentidos. O lado esquerdo desse rio se chamava Lopburi, justamente nessa região de Bangkok. A cidade acaba se explodindo, e com o desenvolvimento, com o incêndio de Ayutthaya, se estabelece a capital em Lopburi, e depois a gente acaba cobrindo também, ampliando Lopburi para Bangkok. Ou seja, Bangkok é capital desde então 1767. Em 1932, ela passou de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Houve, portanto, uma mudança muito intensa de ordem política e monárquica, ou seja, saímos da ideia de um absolutismo. Isso demorou muito para a Tailândia sair, para partir para uma monarquia mais alinhada com as características do século XX, quando ela se transforma numa monarquia constitucional, e a partir de 1939 há a mudança de denominação, que aquilo que se chamávamos de Reino do Sião passa a se chamar Tailândia, o que significa Terra dos Homens Livres. Eu estou mostrando essas fotos, vocês estão vendo como a presença do rio é bastante intensa, né? E como tudo isso era uma região muito formada pelos rios e pelos seus canais e pelos seus pequenos afluentes, toda a cidade de Bangkok também era chamada de uma Veneza do Oriente, uma das denominações que ela tem, porque todos esses bairros de Lopburi e Bangkok, na verdade, eram um grande local cheio de canais, onde se formavam praticamente ruas, e as casas vão se estabelecendo à volta, como vocês estão vendo aqui. Isso, vamos dizer assim, é como se fosse uma rua, só que essa rua é feita através de canais, e você circula através de barcos. E há todo um sistema que regula a questão das cheias do rio. Formam-se alguns mercados, como o famoso Floating Market, que é o mercado flutuante dessa região, e onde as pessoas originalmente acabam cultivando ou, enfim, negociando seus produtos. E aí a gente vai ter de frutas a legumes, comida, e o que se come nesses países de uma maneira interessante. E como vocês podem perceber, a situação da mulher é ela que praticamente domina esse mercado, o mercado flutuante é praticamente dominado por elas. O chapéu que ela tem
na verdade, ele tem uma distância grande entre a cabeça e a própria palha, permitindo uma circulação de ar, fazendo com que esse chapéu não abafe, né? E seja realmente uma área de circulação, né? E as imagens de todo um artesanato que vai se desenvolvendo a partir do bambu, outro elemento importantíssimo. São parte dos passeios, esse que vai ser o Vat. Vat significa templo, então tudo que se chama Vat é templo. Templo de Benchamabopfit, ou templo do quinto rei. Esse é um templo que foi construído por volta de 1899, portanto ele é bem recente, século XIX, a pedido desse rei, que é o quinto dos reis da da dinastia Chakri, que é a atual dinastia que governa a Tailândia, e que acaba sendo construído perto de um determinado parque, e lá dentro nós vamos encontrar uma das famosas estátuas de ouro do Buda, em um famoso estilo Sukhothai. Volto a dizer, na arte budista nós vamos ter muitos estilos. Alguém com o telefone aberto, por favor? Há muitos estilos, né, de representações, e essa é o famoso estilo Sukhothai. Essa estátua do Buda tem aproximadamente uns 4.500 quilos em ouro. Imagens que farão parte da nossa paisagem dentro do rio é o Wat Arun, que é o Templo do Amanhecer, que tem é uma imagem bastante icônica da cidade de Bangkok, e que ele é todo formado, ele é todo decorado com porcelana, né? Se fala que navios chineses chegavam com seus carregamentos e, para contrabalançar o peso desses navios, eles tinham muitos cacos de cerâmica, que acabam ficando e acabam sendo elementos que vão decorar também muitos elementos, sejam estupas, sejam templos. O Grand Palace vamos dizer assim, seria o Palácio Real, e dentro dele nós temos uma somatória de diferentes estilos. Nós vamos poder ver isso bastante em loco. E aí está o famoso Wat Phra-Keul, que é o templo do Buda Esmeralda, que é uma estátua, na verdade, ela não é de esmeralda, ela é feita de jade, e é um jade verde, é a estátua mais sagrada do Buda que possui a Tailândia, né? E ela é reverenciada, e vem gente fazer peregrinação de todas as partes da Tailândia e de todas as regiões do Sudeste Asiático que reconhecem a importância dessa estátua. E ela faz parte, e é um dos templos que fazem parte desse conjunto do Grand Palace, né? Essas estupas todas, nós vamos ver diversos estilos e vamos conversar um pouquinho durante a viagem a respeito dessas variantes, porque isso tudo tem um simbolismo budista bastante forte, como, por exemplo, esse elemento aqui que vocês estão vendo aqui à direita, que é um local onde se faziam orações, onde se faziam preleções por parte dos monges, ou seja, existem também elementos, como, por exemplo, as bibliotecas, ou seja, o elemento dentro do budismo, os textos budistas fazem parte desse rol, né, do saber budista, que vai buscar, acima de tudo, a questão da iluminação. Essa é a proposta apresentada por Buda, porque ele se ilumina e leva, portanto, essa mensagem a essas comunidades todas, e isso acaba, enfim, chegando no Sudeste Asiático muitos anos depois que o Buda teria se iluminado, porque isso ocorre no século IV a.C., e essas tradições chegam nessas regiões da Tailândia simplesmente a partir do século I, II, até o século IV, V depois de Cristo, ou seja, praticamente 500 anos depois é que essas tradições acabam chegando através de monges que circulavam, que iam em direção, às vezes, à China, em direção ao Japão, levando e pregando o tema do budismo por todas essas regiões. Assim, o budismo vai se espalhando por toda a Ásia, chegando também ao Tibete, chegando ao Japão, à China, à Coreia, etc, etc. Esse Grand Palace é um local bastante grande, a gente tem que fazer uma visita, e entendam, isso aqui é tido como um templo sagrado.
e, portanto, existem determinados códigos de vestimenta, né? Então, não é qualquer roupa que se pode entrar, enfim, as mulheres não podem ir de camisetinha, tem que usar pelo menos uma blusa que cubra os ombros, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai explicando durante a viagem. E carregado de elementos, onde a gente vê que não apenas existe a tradição budista, mas existe a tradição hinduísta, e elas estão absolutamente mescladas. Então, isso torna o Sudeste Asiático um pouco complexo demais para nós que somos do Ocidente, que não temos quase nenhuma familiaridade com esses temas. Mas tudo isso nos encanta, porque a beleza de tudo isso, essas figuras, as representações, a qualidade desse trabalho mostra, como vocês podem observar, né, um requinte de arte, principalmente com pedras preciosas, com trabalhos em ouro, trabalhos em entalhes em madeira, pintura, e tudo isso bastante bem preservado. E, obviamente, nós estamos no Grand Palace, e no Grand Palace, toda essa área passam por grandes trabalhos de restauro, e vocês vão ter a chance de observar isso. Juntamente, muito próximo, está um templo chamado Wat Po, que é o famoso templo do Buda deitado ou reclinado. Essa estátua tem 49 metros de comprimento, ela é toda revestida em ouro, né? E aqui está a presença dessa figura do Buda. E por que apresentá-lo deitado? Porque se diz que é dentro dessa posição que Buda alcançou o que é chamado seu parinirvana, ou seja, é nesse momento que ele faz vamos dizer assim, a transição desse mundo, né, para uma realidade já de iluminação propriamente dita. Ele é o iluminado, Buda significa o iluminado, mas ele, depois de pregar durante muitos anos da sua vida, ele faleceu praticamente na faixa dos 80 anos, ele acaba falecendo, e é justamente esse momento que é representado por essas estátuas. O pé dela tem uma série de símbolos, e a gente vai poder comentar isso durante a viagem. E essa é uma foto clássica, todo mundo consegue fazer, e uma série de símbolos e sinais que a gente vai discutindo e apresentando para vocês entenderem que símbolos são esses que aparecem no rosto, no pescoço, enfim, tamanho das orelhas, e tudo isso que tem um grande significado para os budistas. Ao mesmo tempo, nós temos também a figura de personagens muito particulares, que é a figura do Jim Thompson, é alguém que participou da Segunda Guerra Mundial, americano, e que acabou fazendo uma coisa que é espetacular, que é fazer com que todo o trabalho, porque aqui se fazia e se produz uma seda de altíssima qualidade, muitas vezes em comunidades, em pequenas aldeias, e ele acaba criando toda uma espécie de um tipo de cooperativa, fazendo com que, e mostrando possibilidades da seda tailandesa, não apenas alcançar um nível internacional, mas através de padrões, padronagens, desenvolvendo isso e levando isso como um trabalho de recuperação e de desenvolvimento econômico, né, para o trabalho da seda tailandesa para o mundo. E esse personagem tem essa sua casa, é famosa, a gente deve, inclusive, almoçar no que é chamado Jim Thompson House Museum, onde nós vamos ter um almoço ali e conhecer também as instalações, e a coisa mais estranha é que o Jim Thompson simplesmente desapareceu e nunca mais foi encontrado seu corpo. Isso aconteceu na década de entre 50 e 60. A Indochina, que às vezes a gente fala, Indochina, eu vou para a Indochina. O que eu quero dizer? Que a Indochina é apenas uma parte do que é o Sudeste Asiático. Quem faz parte? A Tailândia não faz parte do Sudeste Asiático, da Indochina, porque a Indochina francesa é essa região que vocês estão vendo com essas cores, esse amarelo, esse verde, que as regiões assim que foram dominadas no período
do século XIX, quando se dá a expansão principalmente de países, a Inglaterra e a França, a Holanda também, vão buscar o desenvolvimento de colônias dentro da Ásia, e isso acontece entre 1858 e 1907. O fim disso acontece em 54, quando praticamente o Vietnã consegue se libertar da Indochina francesa. E esses territórios eles tinham diferentes estatutos, né? O status, e haviam sido conquistados entre 1858 e 1907, durante então a expansão francesa na Ásia Oriental. Então existe a colônia da Conchinchina. Então, Conchinchina, que a gente poderia usar essa palavra aqui no Brasil como se fosse uma coisa muito distante, é uma realidade, e quando a gente estiver no sul, né, ou perto do Camboja, a gente vai estar bem próximo da Conchinchina. Né? O protetorados de Anam e Tonkin, vocês podem ver o que é Anam e Tonkin dentro desse mapa. Tonkin é essa parte norte do Vietnã, onde nós vamos também conhecer quando estivermos no Vietnã para visitar Halong Bay. O protetorado do Camboja, vocês estão vendo aqui em laranja, o protetorado do Laos, enfim, são regiões que tiveram fortíssima influência francesa. Né? Para quem quer, às vezes, conhecer um pouquinho visualmente, assistam o filme Indochina, é um filme já um pouco antigo, com a Catherine Deneuve, mas que mostra um pouquinho da questão que foi justamente a presença da França dentro deste universo do Sudeste Asiático. Né? O Vietnã é esse país, como vocês estão vendo no mapa, essa é a atual conformação do Vietnã. Ele tem uma área de 331.210 km² e tem hoje uma população, que na verdade esse valor está errado, de mais de 100 milhões de habitantes. Portanto, é um país assim tão tripinha quanto é o Chile, né, como pelo menos o formato, e lá nós encontramos pelo menos representados 54 grupos étnicos, alguns falam que é muito mais. A presença da religião budista tem um valor muito efêmero, como valor, vamos dizer assim, da sua representação, que apenas, sei lá, quase que 8% da população é budista. Na verdade, como é um país comunista e foi muito preservado, muito trabalhado a questão do materialismo dialético, muitos se falam que não tem uma religião. Mas, na verdade, a gente observa, sim, uma forte movimentação nesse sentido, né? Existem, portanto, então, alguns templos, mas é um país que passou por muitas agruras. Para vocês terem uma ideia, o Vietnã foi um domínio chinês durante 1000 anos, entre o ano 1 e mais ou menos o ano 998 da era cristã, foi dominada pela China. Né? Portanto, a forte influência chinesa dentro do Vietnã. Um país extremamente rico, seu regime político hoje é um regime político de partido único, portanto, ele tem características que chamaríamos socialistas, né? E aqui está o nome dos seus atuais dirigentes, mas que tem grandes diferenças. Né? Hanoi é a atual capital, né? Ela é uma cidade que existe desde o ano 200 a.C., era uma pequena vila. Enfim, nós temos já ocupações desde a Idade da Pedra nessas regiões todas, e ela é a capital e a segunda maior cidade do Vietnã. Ela perde apenas para Ho Chi Minh City ou Saigon, que é a cidade ao sul do Vietnã, que é bem mais perto do delta do Mekong. Então, situa-se no centro da planície, lá no norte, né, onde está Hanoi, ela situa-se no centro da planície do delta do Rio Vermelho, né, e que é um rio bastante importante para entendermos um pouco a história da Guerra do Vietnã. E ela está a 88 quilômetros da costa do Golfo de Tonkin, né, que é para onde nós vamos quando vamos conhecer a região de Halong Bay. Hanoi é uma cidade intensa, com muitas motos, muito mais do que vocês possam imaginar que tem em São Paulo, né? Mas, ao mesmo tempo, essas motos todas, ninguém anda a muito mais de 30, 40 quilômetros, pela quantidade é muito grande,
E nós podemos dizer que existem, acho que, mais motos do que a população do próprio Vietnã. Todo mundo se move através dessas motos, mas, volto a dizer, não é de grandes velocidades, né? O pai desse país, podemos dizer, do Vietnã moderno, sem dúvida, é Ho Chi Minh, que foi aquele que criou e que praticamente deu as bases para a constituição do Vietnã como um país. É uma pessoa altamente idolatrada ainda, um personagem importantíssimo na história do Vietnã, e tem as suas contradições também, como todos os seres humanos. Ele viveu entre 1890 e 1869, e sabe-se que, no momento, ele trabalhou em navios, e sabe-se que ele esteve no Brasil também, uma vez um dos navios que ele estava circulando e trabalhando. Ele trabalhava na cozinha, parece que trabalhava na confeitaria do navio. Ele acabou aportando no Brasil também, né? Mas ele é uma pessoa que teve, como muitos... veja, nós estamos em 1890, nós estamos com forte influência francesa, e muitos vietnamitas com dinheiro das sociedades mais abastadas iam estudar na França. E é lá justamente que acabam conhecendo, no século XIX, as novas bases de um partido das tendências socialistas que acabam se desenvolvendo principalmente na França, né? E muitos recebem essa formação política e acabam, às vezes, retornando a seus países. Isso vai valer também para o Camboja, vai valer também para o Laos, né? De pessoas que são laosianos ou cambodjanos que estiveram estudando em universidades ou vivendo na França e acabam retornando ao seu país e trazendo novidades a respeito das novas tendências políticas, que é justamente quando se começam a ver as rupturas das grandes monarquias europeias. As casas vão perdendo seus poderes, algumas ainda resistem, mas um novo modelo econômico, um novo modelo social se estabelece no mundo, e é justamente essas ideias que vão impactar o Sudeste Asiático de uma maneira muito intensa, principalmente pelas obras do Ho Chi Minh. Ele era uma pessoa muito simples, e eu duvido que o Ho Chi Minh pudesse aceitar que se fizesse um mausoléu para ele, com a figura dele praticamente mumificada, e que quem quiser, a gente faz, às vezes eu passeio aí de conhecer, e é uma coisa assim muito cerimonial. Você não pode entrar com nada na mão e manter o absoluto silêncio, eles te corrigem a cada erro. Enfim, esse é o mausoléu do Ho Chi Minh, numa praça muito bonita. É uma cidade muito bonita, Hanoi. Esse é o atual palácio presidencial do Vietnã. Aqui em cima, esse amarelo, que é bem característico da arte e da arquitetura e das cores do Vietnã, né? O amarelo, para mim, é muito representativo. E ele teria direito de morar nesse palácio, mas ele de jeito nenhum aceitou, e ele morava nessa casa que vocês estão vendo ao lado, que é uma casa toda feita em madeira, no mais puro estilo vietnamita, né? E é uma casa, mas ela tem bunkers, enfim, ela fica na mesma área dessa região. Elementos que a gente visita: o One Pillar Pagoda, que é um local onde as mulheres vão pedir a bênção para ter novos filhos. Enfim, tem toda uma história muito linda. O Templo da Literatura, porque isso aqui é alguma coisa marcante. A gente tem muito pouco contato com a literatura vietnamita, não há tradução de textos, mas existem grandes autores e grandes poetas. Imagino que na França se tenha, ou seja, através da língua francesa, se pode ter mais acesso à literatura vietnamita. E o Templo da Literatura já existia em 1070 e era onde se formavam a escola dos samurais. Enfim, e existiam exames nacionais, e as pessoas, através da meritocracia, poderiam, passando por esses exames, teriam direito de participar do governo e, enfim, participar também de toda a história e desenvolvimento das monarquias que ali acabaram se sucedendo, né? Ele tem 5 estágios, e você vai encontrar a imagem do Confúcio lá atrás. Isso significa elementos daquela tradição chinesa que a gente havia comentado, né? Esse é um dos templos também importantes, junto ao lago, né? A cidade
Hanoi tem a cidade dos lagos, tem montes de lagos, e é muito bonita a paisagem toda. Os lagos têm grandes elementos ao seu redor, formando parques, onde a gente vai cruzar com inúmeras noivas, fazendo seus books de casamento, e a gente vai descobrir que as noivas também usam o traje vermelho, né? Não é apenas o branco. O branco seria uma linha mais ocidental, mas os chineses tradicionalmente utilizariam a cor vermelha, essa é a cor do casamento. Isso vale também para as tradições hinduístas, né? O traje é vermelho, no casamento na China, os trajes também são vermelhos. Como são cidades antigas, Hanoi tinha uma espécie assim de uma estrutura muito parecida com as cidades medievais, e os bairros na parte mais antiga da cidade era tudo dividido em pequenas, como se fossem comunidades de artesanato e de comércio. Então tinha a Rua dos Papeleiros, a Rua dos Trabalhos dos Artesãos, a Rua dos Trabalhos em Metal, e até hoje essa estrutura desses bairros de alguma maneira se mantém, e a gente, em geral, faz um passeio de ciclo, né, onde a gente vai andando e cruzando, né, com essas cidades. E como tudo se anda através de duas rodas dentro desse local, de todo o Vietnã, lógico que isso não vale só para o Vietnã, vale para os outros países também, se carrega de absolutamente tudo, né, como vocês podem ver, né, de flores até elementos assim bonitinhos, as galinhas, e essa imagem à direita embaixo, ela está no Museu de Antropologia de Hanoi, que é um museu muito bonito, mas que vai colocar o quê? Todo o trabalho da cestaria, né? Trabalhos em palha. É também importante a tradição dos marionetes em água, e a gente vai ter também o direito de assistir, a possibilidade de assistir um espetáculo desse, que é bastante simples, mas que fala das tradições agrícolas, e isso tem a ver também com o cultivo do arroz em água, né, que essa é uma tradição bem do Sudeste Asiático. E como a água está presente em tudo, a gente, ao chegar no Golfo de Tonkin, se depara talvez uma das mais belas paisagens marítimas do mundo, que é Halong Bay. E a gente faz um tour de mais ou menos umas 5 horas por essas ilhas, por todas as representações, são mais de 2.000, é verdadeiro labirinto, né? Onde a gente vai cruzando, existem algumas fazendas lacustres, né? E a gente vai vendo o que é esse local onde parece que os dragões estiveram em algum momento aqui desenvolvendo e quebrando, né, e fazendo essa movimentação toda. É maravilhoso as imagens que a gente tem, as fotos. Hoje, esses barcos que vocês estão vendo aí coloridos, que são os barcos de passeio, são por obrigação, por ordem que vem de cima, que tem que ser branco. E eu não sei porquê, mas isso quebrou completamente essas imagens de junco e tudo que fazia parte da imagem que a gente tinha do Vietnã antigo. Mas eu diria assim que é um dos espetáculos da natureza, e depois de passar por Halong Bay, dificilmente a gente vai conhecer uma paisagem marítima tão bela, né? Existem também algumas cavernas, uma delas a gente acaba cruzando, não é nada difícil, bastante tranquila de caminhar, né? E aí a gente vai entendendo um pouco o que é esse mundo misterioso dessas águas de jade, e é justamente nesse grande labirinto que serviu de defesa, uma área de defesa para invasões que o Vietnã pudesse passar. A gente vai depois conhecer uma cidade belíssima, muito pequenininha, que se chama Hoi An. Então, exemplo excepcionalmente bem preservado de um porto comercial perto da foz do rio Thu Bon, que data do século XV até o século XIX. Então, era um porto fluvial e está pertinho do mar também, né, porque ali está o delta do rio, e que tem, né, os seus edifícios e traçados das ruas refletem a influência tanto de nativos quanto de estrangeiros que se combinaram para produzir esse patrimônio. É um patrimônio, eu tenho certeza que vocês vão amar essa cidade, porque aqui isso é chamada Cidade das Lanternas de Seda. Então você tem influência chinesa, japonesa, francesa, acima de tudo, né? Uma gastronomia maravilhosa, uma quantidade de restaurantes incríveis, e como ela é totalmente tombada, você não pode andar de carro dentro dela, tudo você faz a pé, né?
E aqui a gente vai cruzar, e é uma das coisas incríveis, que é o trabalho dessas costureiras que estão aí e que são capazes de fazer qualquer traje em menos de 24 horas. É muito comum os nossos clientes acabarem fazendo algumas roupinhas, escolhe o tecido, tome as medidas e será entregue no seu hotel o produto que você queira. E aqui nós vamos passear, nós vamos ter uma série de desenvolvimentos e, enfim, vamos conhecer algumas dessas assembleias. Existe uma série de grupos que vinham da China, comunidades chinesas que acabavam vindo e se estabeleceram aqui, porque era um porto, e como porto recebia fluxo de pessoas de diversas regiões, seja da China, seja de outros países. E cada uma delas formava suas próprias assembleias, e como se fosse um pequeno clube daquelas comunidades, e ali eles desenvolviam trabalho, faziam comércio, enfim, e a gente vai conhecendo um pouco dessas cidades e caminhar. E as lanternas de seda, desde já, é a marca registrada dessa região. E, por fim, a gente chegaria no Camboja, né, que é um país também não muito grande, agora ele está bastante reduzido, e que hoje tem uma população na faixa de talvez uns 8 milhões de habitantes, tem 46 grupos étnicos, e ali e a população budista é praticamente maioria, aí sim. E o sistema de governo é uma monarquia parlamentarista, né? Que está o nome do atual rei, para vocês, e enfim. E o que estou chamando a atenção nesse mapa é que tem um lago aqui chamado Tonle Sap, e é justamente onde está escrito Siem Reap, é a cidade que a gente vai visitar. Nós não vamos a Phnom Penh, que é a capital, nós vamos direto a Siem Reap, porque nós estamos fazendo a nossa visita ao Camboja, focando, acima de tudo, nas tradições da civilização de Angkor. Esse império, Angkor, ou Império Khmer, ou Angkor, ele existiu entre 802 e 1431. Vocês têm um mapa aqui do lado esquerdo, e vocês têm uma noção de que esse Império Khmer, Angkor, pegou tudo que a gente conhece, praticamente do mapa do Sudeste. Se vocês foram guardando as imagens, olha o que nós estamos vendo nesse tom avermelhado, né? Tudo isso faria parte, em algum momento, de um Império Khmer, que depois acabam perdendo, e o Camboja acabou se transformando nessa região bem menor. Mas regiões da Tailândia, do Laos, do próprio Camboja, foram, aos poucos, esse império muito forte, muito bem desenvolvido e muito bem estruturado, que se desenvolveu, acima de tudo, através dos caminhos dos rios e dos lagos e da migração, ou seja, de um trabalho de proliferação de canais de águas, fazendo com que fez com que esse império durasse alguns séculos, com um desenvolvimento de arte que é absolutamente impressionante, e é o que vai ser, eu tenho certeza, o que vai significar para vocês. Antecede o atual Camboja, que se chama Kampucheia, um império hindu-budista que cresceu a partir dos antigos reinos de Funan e Chengla. Funan e Chengla são regiões que estão bem nas costas do que seria a parte do Vietnã e do sul também aqui do Camboja, né? E, enfim, tem uma série de aspectos, a gente vai falar disso durante a viagem, né? E eles acabaram constituindo, né, através de pequenos grupos, ou seja, de pequenos impérios, um era vassalo do outro, isso tudo foi se constituindo e formando esse grande império que durou justamente entre 802 e 1461, quando realmente acaba se destruindo e acaba se deteriorando por um acidente, possivelmente de ordem natural. Estende-se da ponta da península da indochinesa, ao norte, que é a província de Yunnan, aqui em cima, onde está escrito Empire of Angkor, e vai até, passa pela atual Tailândia, Laos e Myanmar, enfim, ocupava tudo isso. O seu maior legado é Angkor, no atual Camboja, que é sede e capital, e que foi sede e capital durante o apogeu do Império. Os majestosos monumentos de Angkor, como Angkor Wat e Bayon, testemunham o imenso poder e riqueza do Império Khmer.
arte e cultura exuberantes, técnicas arquitetônicas, realizações estéticas e a variedade de sistemas de crenças que patrocinou ao longo do tempo. E esse, vamos dizer assim, seja talvez um dos mais significativos templos e talvez um dos maiores templos do mundo, que é o Templo de Angkor, e que a gente terá a oportunidade de visitar, né, porque isso faz parte de um grande complexo, né? O sítio arqueológico de Angkor tem mais ou menos 400 quilômetros quadrados, e a parte de quando a gente fala, vou conhecer Angkor, Angkor significa ou é o nome da região toda, ou quando a gente fala Angkor Wat, é apenas um templo, né? E ele é do século XII, né? E aqui ele tem, se vocês olharem aqui um pouquinho, ele tem 5 torres. E essas 5 torres vão aparecer na bandeira do Camboja, né? Que aparece aqui. Enfim, é um templo impressionante e a gente vai desenvolver. Nós temos painéis enormes com todos o desenvolvimento e apresentação dos grandes temas literários, do Ramayana, do Mahabharata, de toda a cultura cambodjana, de como eles se desenvolveram, como eles constituíram seus exércitos, as lutas que tiveram, as suas formas de desenvolvimento, cultura, e isso durou durante muito tempo e foi altamente representativo. Das imagens mais impactantes que a gente vê é um templo chamado Taprom, que é chamado Brahma Ancestral, ele é de 1186, onde a gente vê a relação entre a natureza e a obra construída pelo homem, né? Então, praticamente a região de Angkor, depois de 1430 e não muito mais, ela acabou sendo abandonada, essa área toda, e vocês vão ter uma noção disso quando visitar essa região, e isso acabou sendo tomado pela floresta e pela mata, e isso tudo foi encoberto. E todo o trabalho vem a partir do século XIX, a partir principalmente da presença dos franceses, que é o lado positivo do protetorado, que vai fazer todo um desenvolvimento, todo um estudo, né? E vai se deparando com as descobertas, ou seja, se estava descobrindo uma civilização praticamente que havia desaparecido no tempo e teria sido abduzida, né, pela mata. E depois de tudo isso, acaba se abrindo todo esse material, enfim, esses palácios todos, esses templos todos aparecem, a gente vai começar a visitar todos eles, e aí a gente também vai ver as fortes influências hinduístas e budistas que vão se alternando em todos esses locais, né? Esse é no templo de Angkor Thom, na cidade, portanto, grande cidade, nós temos um templo onde você tem 156 cabeças dedicadas a que possivelmente a Avalokiteshvara, que seria o Buda da compaixão, que está dentro de um grande templo. Isso nos permite um trabalho muito interessante, a visão, né, o trabalho em pedra que essas pessoas acabaram desenvolvendo. O Banteay Shrine é um outro dos templos que nós vamos visitar, que é chamada Joia, uma das joias, um trabalho extremamente bem refinado, né, era um templo dedicado ao deus hindu Shiva, e que também assim, é essas joias da coroa, como esse trabalho impressionante que eles fizeram, e alguns falam que só poderia ter sido feito por mulheres devido à delicadeza esses entalhes todos que é feito no templo, né? Aqueles que vão fazer o Laos, a extensão, eu recomendo que realmente o façam. De novo, nós estamos com um país muito pequeno, de cerca de 8 milhões de habitantes, mais de 200 grupos étnicos, uma capital que está numa fronteira, é uma coisa muito estranha, ela fica na fronteira com a Tailândia, justamente junto ao rio Mekong, né? E é também um estado comunista, e, enfim, e aí está é o país, vamos dizer, mais pobre e mais submetido às forças, seja de Tailândia e de Vietnã, que são as duas potências da região. Luang Prabang é a capital cultural do Laos, é uma cidade muito pequena, mas como diria minha esposa, é um bonzinho. E aí a gente tem o direito de participar, e é um tempo
muito gostoso que vocês podem passar, e a gente vê justamente essa influência francesa, que não apenas na arquitetura, mas principalmente na gastronomia, e são cidades muito pequenas, cheias de monastérios, né? À noite tem um famoso mercado noturno que toda noite eles fecham uma parte da rua, a avenida principal, e aí você tem acesso a todo tipo de artesanato, né? É uma cidade muito pequena, né? E a gente faz muitos dos passeios a pé, quando a gente tem a chance de conhecer a estrutura da cidade propriamente dita, né? E ela fica às margens do rio Mekong, o que nos dá também a possibilidade de interagirmos e fazermos um passeio muito interessante pelo rio. É uma tradição muito grande dos budistas, dos monges budistas deixarem os monastérios, existem uma série deles, e eles saem para de manhã mendigar o seu alimento. Então, eles vêm com essas cestas e a gente normalmente, uma das manhãs que a gente passa lá, a gente vai e faz parte dessa cerimônia onde esse alimento é dado a essas pessoas. Esses são cambodjanos que passam todos os dias, estão lá oferecendo alimento aos monges. Eles têm uma importância muito grande porque é através deles que as sociedades se desenvolvem e se estabelecem. A cultura laosiana, a cultura budista, tudo isso acaba se desenvolvendo, né? A gente faz um passeio pelo rio Mekong até uma determinada caverna que chama Paku, e é um local também de peregrinação. Os laosianos são pessoas muito voltadas ao seu, vamos dizer assim, a reverenciar os seus antepassados e às entidades budistas, e eles também acreditam muito nos espíritos animistas, né? Os Fi, como eles chamam, né? Então, tem toda uma mescla, né? Nós vamos falar aqui que budismo é esse, é um budismo cheio de magias e cheio de pequenos objetos que tem valor mágico. E é muito interessante conhecer essas outras vertentes, né, de um budismo que é muito diferente do budismo que a gente vê, por exemplo, dentro do Zen budismo, por exemplo, do Japão, né, que é bastante asséptico, né? E aqui estão, nessa Pacu, a gente tem, as pessoas deixam estátuas do Buda, existem milhares de estátuas colocadas aqui, e eu vou voltar essa foto para vocês, porque vocês estão vendo que essa pedra ela está manchada, ela é clara e de repente ela escurece, né? Então, observem isso aqui. Eu falei para vocês no começo que aqui nós estamos no rio Mekong e nós temos aqui as marcas de aonde a água do rio pode chegar. Então, essa marca escura que vocês estão vendo aqui na pedra, bem aqui na nossa frente, né, pode marcar os momentos de altura em que a água do rio sobe. Então, se vocês imaginarem que são 4.500 quilômetros e que sobe, por exemplo, uns 15 metros, você imagina a quantidade de água e a quantidade de elementos que se depositam na Terra, gerando tantas possibilidades de vida. Portanto, são civilizações e culturas que se desenvolvem a partir dos rios, né? Tem diversos templos, essa é uma cidade tombada pela Unesco, e Wat Chen Tong é esse templo, que é o templo dos templos com os telhados em camadas. A gente faz uma análise arquitetônica desse templo, que é muito interessante. A gente vai ter chance de aprofundar isso na nossa viagem e conhecer um pouquinho como é que se estruturam os templos budistas nessas regiões, né? Estátuas aos montes, e vamos nos deliciar, né, com os trabalhos, com artesanato, com essas inúmeras estupas que tem por essa região, uma região muito agradável, né? Esse é um templo que é junto ao Museu Nacional, ele é bastante novo, foi inaugurado há talvez uns 3 anos atrás, né? E a clássica foto do rio Mekong, que a gente tem a chance de um dia fazer uma meditação, se for possível, e do interesse do grupo, conhecer o rio Mekong, né, que é tão representativo e que foi palco de tantos elementos dentro da história. Com isso, eu queria agradecer com as formas de agradecimento nas línguas locais. Kop Kum Kra, em tailandês, Sabaidi, dos laosianos, Chin Chao, que é dos vietnamitas, e Orkum, que é a denominação de obrigado entre os cambodjanos. E com isso eu encerro a minha apresentação, voltando aqui
a nossa fala. Muito bem. Bravo, bravo, que bela apresentação, delícia, a gente eu pelo menos já viajei junto com você aqui. Vamos lá. Linda apresentação, linda, linda, linda. Obrigada, Muito Emílio. obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Eu vou colocar aqui no chat o link da nossa viagem com mais detalhes e também o contato da nossa equipe comercial, caso vocês queiram alguma outra informação ou queiram fazer as suas reservas, tá? E também nós estamos agora num momento de, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, tirar alguma dúvida, algum comentário, estamos agora à disposição de vocês. Parece que alguém perguntou sobre época, né? A melhor época para se fazer o Sudeste Asiático já começou. Ela vai mais ou menos de outubro e a gente vai isso até meados de março. Depois o tempo esquenta demais e nem sempre é muito fácil, né? Então, fiquem à vontade. Por isso que a viagem acontece em fevereiro e a gente deve passar talvez o carnaval lá. Não, ou não. Eu nem lembro mais se o carnaval vai estar, a gente estaria no Sudeste ou não. Mas é uma delícia, né? Eu diria que a gente mostra algumas coisas, vocês vão ver muito mais, né? E se deliciar com uma coisa que se chama a atração, não diria atração, mas essa forma que os tailandeses, cambodianos, laosianos e vietnamitas têm de acolher a nós todos. É uma coisa impressionante, eu me sinto muito, e quem já esteve lá, a Luana já esteve lá, alguns de vocês creio que já passaram, a Lúcia já esteve muitas vezes ali, né? Eu sei como a gente se sente atraído, e a gente fala assim, um dia eu fui mordido pelo vírus do Sudeste Asiático, e aí a Ásia começa a se transformar. Por quê? Porque a gente não está vendo um museu, a gente não está indo num local que é apenas a lembrança de um passado morto. Não, tudo isso é absolutamente vivo. Então, nós estamos frente a culturas vivas, frente a culturas que estão fazendo e desenvolvimento a sua modo de ser, porém que tem que lidar com os novos desafios do século XX e XXI. Então, todos passaram por grandes dificuldades esses países, mas todos também continuam olhando para o futuro, e a gente já ouviu falar em tigres asiáticos, e esses são alguns dos tigres asiáticos e que têm uma capacidade enorme. Para vocês terem uma ideia, o Vietnã chegou a ocupar a segunda posição em termos de produção de café no mundo, né? Ou seja, uma capacidade de trabalho que tem esses vietnamitas, que são de 24 horas por dia. Talvez uma das sociedades mais igualitárias, onde você vê muito bem o papel da mulher e do homem de uma maneira direta, numa maior discriminação entre o papel de um homem e de uma mulher. Aliás, de maneira geral, o mundo do Sudeste Asiático não traz esses elementos para nós, que a gente acaba vendo tão claramente em outros países. Muito bem. A Maria Goretti pergunta, Emílio, qual a temperatura média nessa época? Vamos Varia... falar em 20 a 31, 32 graus, é mais ou menos isso. É o verão brasileiro que a gente tem. Tem umidade também. Então, não é nunca aquela coisa tão... não é o clima do deserto, né? Eu estava no Egito agora, a gente pegou 30 graus e ninguém sentiu, ninguém reclamou muito, porque é seco. Então, a gente acaba não suando. Mas eu lembro que eu cheguei aqui no Brasil, eu virei uma bica, né? Porque o nosso calor é muito úmido. Então, é lógico que a gente tem umidade lá e tem os seus segredinhos para poder amainar um pouco esse calor, né? Muito bem. Deixa eu ver se temos mais perguntas, muitos agradecimentos. Tem que andar muito? Um pouquinho. Se anda, não estamos falando em locais de tanta dificuldade, mas visitar, por exemplo, o Grand Palace, a gente anda, tem que andar pelo Grand Palace, por todas as áreas. Mas eu diria assim, não estamos visitando sítios arqueológicos com dificuldades para a caminhada, né? Não acaba sendo isso. Porém, de maneira geral, as pessoas que estiveram comigo durante essas viagens, não tive ninguém que tivesse apresentado maior dificuldade, né? Eu diria assim que
para alguns casos, uma cadeira de rodas fica um pouco difícil, porque andar no meio de determinados templos que não estão perfeitamente preservados não é adequado, né? Mas dá para se andar, não apresenta um grau de dificuldade extrema, de jeito nenhum, mas a pessoa consegue. A comida, embora já tenha sido comentada, tem muita pimenta, é muito diferente. Toda a comida da faixa tropical, ela é relativamente carregada em pimentas e especiarias. O que a gente tem conseguido, muitas vezes, é que eles abaixem o índice da pimenta dentro dos pratos, né? Às vezes eles entendem bem, às vezes eles entendem mal. Nem sempre é tão... Mas nada que permita que vocês vão passar fome. O que eu posso dizer, se come muita salada, dá para comer salada bastante bem. Eles gostam muito de coentro, né? Então, às vezes, você tem que tirar o coentro, somente para aqueles que têm intolerância ao coentro, porque coentro é aquela coisa que você ama ou odeia, né? Ninguém come mais ou menos, gosta mais ou menos de coentro, né? Ou você gosta ou você não gosta. Mas, normalmente, o coentro está colocado, às vezes, como decoração, né? Como a gente usa salsinha, eles usam muito coentro, principalmente nos rolinhos primavera e tudo isso. Mas sempre a presença também em todas as refeições, normalmente você vai ter aves, você vai ter porco e você vai ter peixe. Isso é característico das refeições nesses países, né? E arroz? E arroz. E arroz, e arroz, e arroz. Uns caldos também, uns caldinhos também, e bastante fruta. Se come muita fruta. Não é o país, vamos falar, de docinhos, né? Não é bem isso, não faz parte, porque temos que falar somente desse lado intenso da fruta, e a fruta é muito gostosa, né? Tem muita melancia, tem muito mamão, tem os papaias também, e o cheiro da papaya. E quem quer viajar para o Sudeste tem que assistir alguns filmes que fazem parte dessas rotas, né? O Cheiro da Papaya Verde é um dos filmes que eu acho que é um clássico importante. Filme antigo, né? Nunca mais veio, mas se alguém pode colocar em algum streaming, é possível ver e ver que delícia, né? Iremos a Chiang Mai? Não, não iremos a Chiang Mai, mas quem quiser fazer opcionalmente algumas extensões, por exemplo, de praias, queiram fazer a parte norte da Tailândia, isso tudo é possível desenvolver com as consultoras da Latitudes, criando possibilidades, né? Nós estamos fazendo uma viagem que atende 3 a 4 países de uma maneira relativamente rápida, mostrando isso já nos dá 14 dias de viagem, o que em geral é difícil para algumas pessoas, assim, pelo aquilo que a gente gostaria de mostrar. E passamos a 16, 17 dias com a extensão ao Laos. Né? O que mais? Tudo bem. Alguém Deu? gostaria de abrir o microfone, fazer alguma Microfone, fazer pergunta? pergunta oral, estou à disposição. Bom, eu acho que é isso, então. Acho que finalizamos as perguntas. Emílio, mais uma vez, super obrigada. É Eu que sempre uma agradeço. delícia acompanhar suas palestras. Olha, acabei de ver o Plínio aqui. Oi, Plínio, nosso especialista queridíssimo também está aqui, companheiro do Oi, Emílio de gente, boa viagem. tarde. Não podia deixar de estar presente. Foi muito bacana, mais uma vez, fazer essa viagem, né? Enfim, por imagens, pelo menos. Aliás, as fotos lindíssimas, Emílio. Que fotos que você escolheu. Impressionante, Pois né? é. Eu não Imagine eu fazer. conheço a região toda, conheço a Tailândia e as fotos correspondem à realidade para quem não foi. Exatamente, não é foto inventada, né? Exatamente. É uma viagem linda. E não tem como não ser linda, porque a gente está, volto a dizer, não é uma imagem transformada. São países de culturas vivas, e isso torna essa viagem muito rica para todos vocês. Então, é aquela delícia de você poder estar no ar fresco, com os drinks muito gostosos que às vezes a gente pode ter nesses hotéis, de estar nessa
decoração toda feita em juncos, em palha, a quantidade, a vegetação é impressionante. E tem os segredinhos, né? E tem as surpresas que essa viagem vai trazendo. Só que eu não posso falar das surpresas, porque a surpresa vai acontecer em loco, né? A gente deixa isso para contar para vocês e abrir para vocês. Fiquem muito à vontade, aqueles que tiverem. Muito obrigado também. Cassinha, um beijo para você, para o Zézio também e para os netinhas, todos. E fique à vontade, quem quiser, estou à disposição, através da Luana, quiser conversar, alguma informação mais específica, também fico à disposição para vocês. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada a todos. Eu vou permitir que abram os microfones para que possamos nos despedir. Emílio, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo a todos. Muito obrigado. Obrigada, foi lindo, adorei. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, Emílio. Tchau, obrigada, Emílio. Obrigada. Obrigado. Tchau, Estela. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, Lúcia. tchau. Beijo, Glória. Beijo, Cássia. Tchau, gente. Tchau, Emílio. Tchau, Lu. Tchau, Telinha. Maíra. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Vema, querida. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Emílio. Foi ótima palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Tchau, Então, Emílio. como sempre, terminamos o nosso chá da tarde em 3, em 2, 1. Até o próximo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.